seja Deus. Agradecido seja Deus. Agradecido seja Deus. Louvado seja Deus, Deus meu Pai. Agradecido seja teu nome, Salvador. Abençoado seja tu, meu Deus, nesta noite. Glorificado seja teu nome, Jesus, nesta segunda-feira, neste santo lugar. Agradeço, Senhor Deus. Agradeço pela live da tarde, com cura, milagres, Senhor. Verdadeiramente, tu és um Deus de perto, Senhor Jesus. Verdadeiramente, teu nome é Emanuel, o Deus conosco. Te agradeço, Jesus, por mais este culto, por mais esta live. E eu peço que tu nos abençoe grandemente e comece abençoando, meu Deus. Todo mundo que vier aqui, todo mundo que vai assistir depois, tenha a semana ricamente abençoada, meu Deus. Precisamos de ti, Senhor. Então eu peço que nesta semana tu vá à frente, Senhor Deus. Vá vencendo os gigantes, vá destruindo as muralhas, vá tirando as pedras do caminho. Deus, vá, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu te peço, se tu o nosso guarda fiel esta semana, seja dos irmãos agora, os irmãos que vão assistir depois na reprise, seja dos irmãos aqui no YouTube e os irmãos no Face. Seja bem-vindo, Filho de Deus. Seja bem-vindo. Deus lhe abençoe grandemente. Senhor Deus, vá na frente essa semana. Precisamos de ti para manter a nossa mente calma. Nossos corações, meu Deus, longe das tribulações, as balas perdidas, meu Deus. Leva para longe de nós esses espíritos de morte, esses espíritos que estão caçando as espreitas, esses destruidores de lares. Leva para longe de nós, Senhor, a agonia e as imperfeições do mundo. Meu Deus, mas leva mais ainda para longe de nós tudo
tudo que atrapalha a nossa salvação, em nome de Jesus. Nós tenhamos, nós agora que estamos participando da live da noite, e os irmãos que estão chegando, aflitos, abatidos, uma excelente semana, rica da presença de Deus. Nos guarda, Senhor. Nos guarda do valente que quer se levantar contra nós, Senhor. Nos guarda, Senhor, dos olhos que nos afrontam. Nos guarda, Senhor, dos perigos, Senhor. Nos livra da miséria, das dores e das doenças. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos todos nós ricamente abençoados e glória em nosso Salvador. Amém, povo de Deus. Graça e paz. Glória a Deus, Senhor. Filho de Deus vivo, André dos 7 joelhos, mais uma vez vindo em nome de Deus ousadamente se levantar contra as forças das trevas, pregar o bom, velho evangelho, lembrar pra gente que nós não somos nada sem Deus. Lembrar pra gente que, mesmo que tenhamos talentos, e temos, hoje na live da tarde apareceu um irmão, fala 5 idiomas, poxa, é uma pessoa talentosa? Todos nós temos nossos talentos, meus amados, todos nós temos nossas, como eu diria, habilidades, alguns com dons espirituais, outros com os dons humanos, extraordinários, não temos? Mas, amados, o que podemos fazer sem nosso Senhor? Tantos lares sendo destruídos, tantos ministérios sendo destruídos. Meu Deus, eu me pergunto toda semana aqui no ministério, o que está acontecendo, Senhor? Como nós podemos nos mexer a ponto de fazer o teu nome, Jesus, brilhar cada vez mais e mais forte? Gente, eu me pergunto, e a resposta é sempre a mesma. Voltemos à palavra. Voltemos a nos dobrar nosso joelho diante de Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque se tem uma coisa, que o homem deste século, o homem desta geração, é arrogante. Achamos que tudo podemos. Temos tanta tecnologia e graças a Deus por elas, né? Ninguém mais morre de corte de dedo, não é verdade? O Senhor já veio, já mostrou aí pra gente ciências maravilhosas médicas, tem operações, tratamento para câncer, tratamentos incríveis. Até pouco, talvez um século atrás, se morria por tuberculose. Então, graças a Deus, nunca o homem esteve tão rico de tecnologia, de facilidades para produzir, para crescer. É tão fácil chegar do outro lado do mundo, é tão fácil aprender uma outra língua. Mas, como nós podemos estar tão destruídos, tão cansados, abatidos, perturbados? Parte eu entendo, meu amado. Entendo que tem muita ação do demônio. Temos mesmo ele por inimigo. Ele nos tem por inimigo, seus anjos caídos. É verdade. Mas, amados, eu pergunto para Deus, a resposta é única. Voltemos ao bom e velho evangelho. Ele é simples. O evangelho não precisa de nada, meus amigos. Não precisa da gente para nada, é bem verdade. Somos arautos, temos mandamentos de pregar o evangelho, fazer discípulos, espalhar as boas novas, temos. Deus lhe abençoe, irmão. Seja bem-vindo. Gente, se alguém precisar de oração, só pedir que a gente pare e ore na hora, tá? Mas, amados, voltemos às boas práticas, os bons ensinos. Palavra, oração. Jesus mesmo disse, minha casa seria a casa de oração. Numa segunda-feira, olha como nós olhamos para frente, às vezes a gente já sabe que vai ter problema, a gente já sabe que vai ter pedra no caminho, a gente sabe que vai ter uma dificuldade, os irmãos enfrentando cirurgias, desempregos, tantos casamentos sejam desfeitos, sabe que vai ter separação e coisas do gênero. Mas, amados, basta cada dia o seu próprio mal. Vamos nos mover hoje, neste culto, nesta live, em oração, em palavra. E vamos lembrar algo para vocês, a nossa morada. Não? Vamos nos mover e vocês vão ver, ó. No final do culto, a gente vai fazer uma oração, já sobe para Deus ir na frente, com aquela muralha de fogo, seus anjos tirando a pedra do caminho. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Amém, amados? Ver como os irmãos estão aqui. Louvado seja Deus, irmão. Louvado seja Deus. Agradecido seja o nome de Jesus. Eu costumo dizer assim, segunda-feira boa
O ministério já começa com testemunho, mas, meus amados, como nós estamos mais tempo na live da tarde, né? E testemunho. Hoje, sons, cura, restauração, a moça com a dor nos olhos. Isso é para lembrar. Olha, isso é para lembrar para vocês que Jesus. A moça com a dor nos olhos sumiu. A outra moça lá da Alemanha com dores terríveis na perna sumiu. Uma pequenininha aí, foi o pai dela que pediu oração, né? E não disse exatamente que grau de parentesco, mas ou era o pai ou era o irmão mais velho, né? Com certeza que era pai. Não importa. Tosse, pulmões queimando, Jesus veio, tocou, meus amados. Ela falou que a dor sumiu na hora e Deus está agindo, sabe? Aquelas medicações, tantas maravilhas. Pessoas, se Deus vindo falar e a presença de Deus transbordando e ninguém querendo ir embora. Testemunho rico. Qual é o testemunho disso? E teve outras maravilhas. Saímos de lá agora à tarde. Normalmente a live dura à tarde, era para durar 1h30, tem durado 3h30. A maravilha, o principal testemunho é que Jesus está aqui. Jesus está conosco. Onde todas as bênçãos. O irmão voltou para Jesus. Nossa. Derramar lágrimas. Azuma. Não sei se exatamente esse é o nome dele, mas voltou para Jesus. Olha que lindo. Um dos pedidos mais lindos de oração veio de hoje. Né? Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. O pedido de oração foi, ele disse assim, eu me sinto me afastando de Deus, o que eu faço? Aí Deus veio na hora e disse assim para ele, só dobra teu joelho, coloca a tua testa no chão e diz assim somente, Jesus, não me larga, Jesus, não me deixa aí. Deus mostrava um vento indo em direção a ele e que esse vento levava para o abismo. Amado, eu disse, faz isso. E não precisa orar por você, nem nenhum irmão, faça isso. Amados, eu disse para ele, você vai se levantar diferente. Ele fez isso, seguimos a live de 3h30, e o irmão disse, pois, meus amigos, e voltou para Jesus. Sei que o nosso galardão está no céu, mas o salário, digamos assim, entre aspas, tá? Não saímos da palavra, mas eu digo que às vezes é um salário que a gente ganha quando alguém se reconcilia com Cristo, e uma outra também se reconciliou com Cristo, mas ela precisava acordar que ela realmente não afastou do caminho. E o que são essas maravilhas de hoje à tarde, meu amado? Então, o maior de todas as maravilhas está conosco. Muitas vezes nós esquecemos disso, na correria do dia, nas altas tecnologias, no dia a dia, nas conquistas, nas nossas próprias buscas, né? Busca de casa, busca de casamento, de filho, tudo isso está conosco. Entendeu? Jesus conosco. Posso eu mais dizer, meu amado? Ia terminar aqui. E essa mensagem já seria poderosamente. A presença de Deus é muito rica. Jesus está conosco. Repita isso agora. Sério, professe. Por quê? Porque é um versículo bom. A vida e a morte estão na língua, então professe. Somos muito rápidos em professar maldições, zangas na nossa ira. Professe agora, Jesus. Escreva. Escreva depois na reprise assim, Jesus está. Vai ver só por isso, meu amado. Transformar. E se verdadeiramente nós temos é Jesus Cristo nessa vida. Vou falar no final do dia. Você só pode contar com a sua família e com Cristo. E muitos nem com a família. Mas é certeza. Sempre podemos contar com Jesus. Desde que? Olha a soberba. Temos a Ele. Verdade. Temos a Ele através de sua palavra. Temos a Ele através de suas orações. Sim. Né? Não é de qualquer maneira linda de começar uma segunda-feira. Ricos testemunhos? Sim. Alguns eu liberei aqui, né? Mas em tudo eu vejo o maior de todos. Jesus. Jesus está com o seu povo. Ele vive. Ele não se abandona. Bem, filhos de Deus. Louvado seja Deus. E nós vamos fazer uma forte oração para essa semana. Seja bem-vindo, irmão. Vocês estão fazendo 2 transmissões. Estranho se eu falar com alguém que não estiver no chat, tá? Você pode falar com Doroteia. Quando Doroteia põe a mão, é como a gente mostrar aqui, ó.
Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se tá ok. Ó, legal, né? Então não se preocupe, tá? Se eu falar alguém aqui, só dê um glória a Deus. É o irmão que está no outro canal. Vamos à palavra da noite, moradas, meus amados. Sexta-feira nós temos uma campanha de libertação. Vocês viram de sexta? Irmãozinho liberto na hora. Que estranho, né? Não está em pecado, não está em nada, mas eu digo, estamos todos sob ataque. Ele disse na live da sexta-feira à noite, ele disse assim, muito bem agora, parece que tinha alguém encostado em mim 24 horas, me oprimido, me sufocando, sabe? Já quase fazendo bobagem, né? Tipo, dando e na mesma hora. Estranho, eu acho, hein? Mas, eu disse, né? Rejeitáveis da aparência do mal, demônio do nosso redor, tem mares, meus amados, neste mundo que são espirituais, sim. Não deixe matar a sua fé, meu irmão. Tem um texto muito rico que diz assim, Jesus curou muitos enfermos e enfermos de espíritos malignos, ou seja, há enfermidades que são enfermidades físicas. Sei lá, uma doença, vírus. Há enfermidades que são espirituais. Eu digo mais, há enfermidades que são para ser curadas. Raramente há uma enfermidade ou outra. Seja bem-vinda, amada irmã. Seja bem-vinda. Louvado seja Deus. Uma enfermidade que é para a morte. Mas, se a enfermidade não é para a morte, meu amado, então vamos orar, vamos ler a palavra, como diz, vamos ungir o óleo, chamar os presbíteros, vamos jejuar. Glória a Deus. Quarta-feira estamos buscando o Espírito Santo. Já vamos trazer ricos testemunhos disso, hein? Mesmo dons. Irmãozinho quer ser arrebatado, eu creio. João, mas quem sou eu para tirar a fé de vocês? E sexta-feira, campanha de sempre segunda-feira. Abençoando a semana, celebrando vocês. Vocês não são daqui. Hein? Glória a Deus, Senhor. Louvado seja Deus, Salvador. Tudo bem aqui? Chat? Tudo bem? Glória a Deus, Senhor. Amados, vamos à palavra. A palavra que nos limpa, que vivifica, a palavra que salva. Incrível, né? Vamos à palavra, mas antes, como sempre, feche um pouco os olhos. Em nome do Senhor Jesus, assumi as palavras de Pedro que toda resistência ao Santo Espírito na mente e no coração de todos nós seja vencida agora, para que a palavra venha como povo, venha forte, estabeleça morada nos nossos corações, restaurando, curando, sarando. Seja fortaleza, que seja o próprio Espírito de poder e de mente sã nas nossas mentes. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, usando de oração, fale, use a palavra. E para 2 Coríntios 4, poucos versos que vão falar muito com você. Se você quiser abrir, 2 Coríntios 4, do 17 em diante. Lembre-se, meus amados, quem vocês são. Lembre-se quem vocês pertencem. Aceitar-te a Cristo. Pertence mais a esse mundo. Pertence ao reino de Deus. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. O Senhor fala isso, o que ele diz que uma leve aflição opera um peso gigantesco de glória? Porque, meus amados, são as promessas que são guardadas para você. Lembra-se de o rico e Lázaro? Né? Ele fala, Abraão fala para o rico, você já recebeu sua recompensa na terra, mas Lázaro? Então, meus amados, você tem que começar a entender que tudo é para a glória de Cristo. Tudo tem Cristo no teu coração. Até a aflição, a tribulação que tu passa, concorre para o teu bem. É lá, meus amados, lá que está o seu melhor. O galardão, né, que vai ser provado por fogo. Na verdade, as suas obras vão ser provadas lá. Já está salvo, gente. Essa é a palavra, tá? Mas vai passar por um fogo purificador que sobrar é teu galardão. Ah, meus amados, melhor sua vida está por vir. E eu não digo para você não lutar para o melhor na terra. Não há nada demais você lutar para uma boa família. Conquiste suas coisas, meus amados. Seu emprego, seu negócio próprio, sua saúde, corra atrás. Jesus nos garante a vitória. Com ele,
nada é impossível. Mediante, lembre-se que para estar com Jesus tem que ter. Rebeldes são lançados onde o joio é lançado. Então é isso, meus amados. Não importa o que você está passando agora. Em casa, Jesus fez sua morada. Por mais que você seja a pessoa mais abençoada financeiramente, tá? Aquele sheik da Arábia, né, o trilionário, por mais que tu esteja tudo isso, meu amado, melhor ainda está na tua vida. Quem pode dizer que é mais rico, salvo, né? Quem pode dizer que é mais abençoado do que mostra? Está esse tesouro maior do que a salvação. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Filho de Deus. É como eu digo para vocês, amados, vamos pegar de volta? Pegar de volta tudo que te roubaram? Tua fé, tua saúde, teu casamento. Ok, vamos lutar, vamos pegar de volta. Mas amados, amadas, só uma leve tribulação. Sabe o que quer dizer isso? Ele está dizendo isso aqui, ó, que a vida do homem é isso aqui somente, ó. Já era a minha vida. Tudo que eu vivi, tudo que eu experimentei na minha vida, Deus lhe abençoe, irmão. Lição de oração é só falar, tá? Deus lhe abençoe, seja bem-vindo. Tudo que eu experimentei na minha vida, todas as maravilhas, todas as lutas, glórias, honras, vergonhas, tudo, toda a vida de um homem é só isso aqui, ó. A leve oração. Então, quando Cristo, né, nos ensina isso através da palavra, ele está dizendo o quê? Ok. Voltemos a olhar. Glória, meus amigos. Porque por maior que sejam as tuas conquistas, por maior que sejam suas dores, não se compara à eternidade. Meus amigos. Como eu digo, você só escapa da segunda morte. A primeira ninguém escapa. Ou alguém é eterno. Até nos contos de vampiros, vampirescos, à tarde tem uma guria que ela curte. Até nos contos, meus amados, os vampiros chegam o dia, encerra a sua vida. Ninguém é eterno, meu amor. Então, voltemos a olhar e já voltemos a ficar alegre, porque só de lembrar que o melhor está por vir, isso é uma promessa de Cristo, meus amados. Os loucos que dizem assim, né? E você está aqui, a sua casa está no céu, está sendo construída. Mentira, Satanás. Jesus disse que ele ia na frente fazer morada para nós. Então, é Deus que está construindo a casa. Então, volte a se lembrar da eternidade, meus amados. Porque tudo que tu fizer aqui vai ecoar na eternidade. É isso que Deus diz. Deuteronômio, Proíbe, diante de ti a bênção, a maldição. Escolhe a bênção para que viva. Tudo que você faz hoje, crente, vai ecoar na eternidade. O que tens tu plantado? E como eu digo, né? Hoje aí grandes milagres à tarde, graças a Deus, casamentos até se reconstruindo, outras coisas se movendo nesse sentido. Lutemos sim pelas nossas coisas, mas foquemos. Porque a vida do homem realmente é uma leve tribulação, filho. Tudo passa, tudo. E tudo que tu. E a lei de Deus não é só tu, não. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Então, qualquer um ímpio, não já está destinado? O feiticeiro, se não se arrepender, não já está destinado à eternidade dele? Ou não? Ladrão e outras coisas que vocês conhecem as escrituras, sabem o que nos leva ao inferno, não já está destinado? Então, meus amados, temos a olhar para casa. Voltemos a nos lembrar e que isso seja bálsamo e alegria para o nosso coração, como digo assim, fale agora aí. Você que está na live, escreva, diga assim, vai passar. Porque é um tempo debaixo do céu para todas as coisas. Então, não diz que a alegria vem para amanhã? À noite a gente não está triste, mas a alegria vem para amanhã, então vai passar. Então volta a focar no que importa. Porque tu és um filho de um Deus. Tu és herdeiro de um reino de Cristo. Não és pouca coisa. Ser cristão, ser crente é um motivo de alegria. Não alegria de uma soberba, mas uma alegria de saber que quando eu morrer, quando você morrer, você vai estar na eternidade com Deus. Não é isso que diz a Escritura. Voltemos a cultivar. Amados, nós aqui, por entendimento bíblico, não tem exatamente esse termo na palavra. Vocês sabem que o sermão iberiano, isso acredita na palavra, nós cultivamos somente a eternidade. Todo crente
cultiva a eternidade. Crendo, meus amados, voltemos a dar graças e glória, porque me mostra agora onde está a escada, onde está o demônio. A palavra de Deus é clara. Quem pode nos separar do amor de Cristo? Lógico, salvos. Dia, crente, pecado, né? Tem essa, uma vez salvo, salvo para frente. Você quer aceitar Jesus e depois, sabe, você está servindo a ovelha e depois está beijando? Pode? Sabe o que eu estou querendo dizer, né? Então não tem essa. Mas me mostre de verdade. Filho de Deus. Filho de Deus, me mostre. Quem tem escada para ir lá no céu e riscar teu nome do livro da vida? Teu marido, teu filho? Que poder é esse? A torre de Babel, Deus quebrou. Quem pode? Temos, meu Senhor. Tem. É a verdadeira glória. É a verdadeira alegria. Falando de uma glória menor, momentânea, né? A verdadeira conquista. Acho que fica melhor assim, né? Glória geralmente é o termo que a gente usa mais para a verdadeira conquista. Você já tem a pérola da salvação. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, este tabernáculo se dissolver, nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos, mas Deus. Temos glória, meu amado. Se tudo der certo na tua vida, nessa vida, se tudo der tudo certo agora, amado, dá a glória a Deus, não interessa. Deus está construindo uma morada para ti. Se tudo der errado também, que às vezes a gente passa por uns aflições, né? Vales ali, uns perrengues, umas lutas, umas batalhas. É normal. No mundo três aflições e não somos só nós, não, meu amado. Você acha que está ruim com Deus? Está muito pior sem Ele. Vejam. Deus abre os olhos espirituais de vocês e veja o que está acontecendo no mundo. Então não importa, meu amado. Você pode ter as maiores de todas as conquistas nessa terra, mas o que Deus está falando aqui, que mesmo que tudo dê errado, né? O casamento se dissolveu, a faculdade você não conseguiu completar, você envelheceu, teve que pagar. Não interessa, meu amado, vai dando glória a Deus, porque, olha, não feita por mãos, mas mãos de Deus. Nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, e é verdade, meu amado. Em algum momento lá, tem a casa deste servo. E mais, o que é melhor, no céu, moradas, meus amados. Moradas celestiais já estão prontas, só esperando a gente ir para lá. Eu duvido disso. Por nisso gememos ardentemente, desejando ser revestido da nossa casa que é do céu. Então observe que isso é uma analogia. A gente geme, ou seja, a gente quer experimentar e não quer ser alegre. Amado, o céu é assim. Paz. Como disse a musiquinha, acho que define melhor, né? Morte e choro. Tristeza e dor. Você consegue imaginar um lugar sem morte, sem choro? Por mais saudável que seja a pessoa nessa terra, meu amado. Tipo, tudo foi bem para ela. No final da vida dela, ela não vai ser como no céu. Por quê? Porque sempre vai ter alguma coisa que morreu. Um machucado, uma ofensa menor, mas sempre tem. No céu não existe isso, meu amado. Eu imagino um lugar maravilhoso. Sei lá, meu amado. Somos peregrinos na terra, lutemos sim pelas nossas coisas, mas lutemos mais ainda para voltar para casa. Esse é o sonho de Deus e o grande projeto de Deus na vida de qualquer um. Seja você crente e até dos gentios, das pessoas que não são crentes. Salvação para todo mundo. Lógico que é de graça. Não foi de graça para Cristo, para a gente é. Basta olhar para a cruz, se submeter, entendeu? As Escrituras. Jesus manda para a gente o Espírito Santo, está na palavra, que dá o Espírito Santo e que o Espírito Santo é que nos ensina todas as coisas. Essa maravilha, meus amados. Você já tem. Então, serve. Voltemos para o que é eterno. Entenderam qual é a mensagem? Vamos lutar? Tava poço, vamos pegar de volta o que nos roubaram? Mas, meu amado, salvação. Tua morada, vamos chamar, fazer uma analogia com a palavra, a chave dessa tua mansão celestial, é a escritura que diz, tá forte, esconde para que ninguém veja, guarda aqui no coração. Se é que estando vestidos, não fomos achados nus. Glória a Deus, meus amados. E como assim eu posso ser vestido e ser achado nu ao mesmo tempo? E, meus amados, o homem natural
não conseguem entender o homem espiritual. Então, quando o Senhor diz que vai nos vestir quando nossas casas não são moradas, é que para o mundo nós estamos nus. Ou seja, quem pode ver as maravilhas que Deus tem para gente? Seja bem-vindo, amado irmão. Glória a Deus. Quem pode ver as coisas que Deus preparou para a gente? Deus abençoe, amado. Quem pode, meus amados? Quem pode ver? Eu te pergunto, quem? Então, para o mundo, nós sempre vamos estar nu. Você pode ali ter uma casa, de repente você não conquistou uma casa de milhões, uma BMW, mas você conquistou seu carro nessa, né? Seu marido pode não ser sei lá, um homem formoso daquele de parar, mas é teu marido, cuida. Se Deus te deu como marido, deu como esposa. Mas para o mundo, nós sempre vamos estar nu. Não importa. Você pode ter uma fortuna, você pode ter uma empresa, um império. Se você é crente para este mundo, você vai ter que estar nu, porque eles não conseguem ver que nós somos vestidos com a nossa casa, ou seja, com a promessa de Deus. Pergunto, amado. Pergunto, minha amada. E abrir mão disso? Temos cultivar a eternidade. Não se esqueçam, amado. A vida na terra é passageira. Como disse Paulo, nós somos peregrinos, mas não é só você que é crente, não, amado. Todo mundo aqui está de passagem. Entendeu? E depois disso vem a salvação ou a danação. Serve, meus amados. Sempre gosto de citar um texto de Jó, e Deus me faz lembrar dele, né? Ele ali, Jó, era muito sábio. Ele consegue descrever o inferno com perfeição. Mas uma coisa que ele diz assim, que a vida do homem é como uma nuvem passageira, um vapor de água, de nuvem, e logo se desfaz. E quando o homem desce à terra, ele não volta à sua casa. O que ele quer dizer com isso, meu amado? Desde que tu vai. Não vai voltar para cá. Ou tu vai para as mansões celestiais que Deus tem preparado para ti, ou tu vais descer sim. Não escapa. Eu falo da segunda morte, da primeira ninguém escapa. Mas observe, meus amados, não importa, como diz a palavra, temendo ardentemente, não importa as tuas conquistas aqui. Se tudo mais te falhar, se tudo mais, todos os teus planos derem errado, seja qual for seus planos, alegre-se, filho. Por uma morada para ti. E esse é o maior sonho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna e não pereça. Perecer para Deus, morrer para Deus, não é a morte física. E disso, como eu falei, ninguém escapa. Perecer para Deus é a ausência do seu espírito. Nunca pararam para se perguntar, quando Cristo passa o velório, os apóstolos perguntam, você não vai com eles? Jesus, ele diz assim, deixa que os mortos, se você não vai lá prestar homenagem, ele diz, deixa que os mortos carreguem os seus mortos. Então você consegue entender claramente que a palavra de Deus diz isso. Ó. Estamos vestidos com a casa celestiais, não faremos achados. Não importa, meu. Não importa, minha. O nome está no livro do... Deus abençoe grandemente, amado. Se teu nome está no livro dos santos, no livro dos salvos, meus amados, esse é a meta. Porque a tua morada é aqui. Gostaria... Deus te abençoe. Você construa a sua casa na praia, a sua casa no campo, a sua casa está. Deus te abençoe, mas não vai ser o seu lugar eterno. Não vai ser o seu lugar de descanso e não vai ser nunca a sua maior conquista. Nem assim. Como eu já iniciei a live, mostrando alguns testemunhos da presença de Cristo nas nossas vidas. Porque, amado, está na palavra, o seu nome é Emmanuel. Não é verdade? Deus. Conseguiram perceber? Estão sentindo a presença do Espírito Santo? Eu sei que estão. Sinta a presença do Espírito Santo, meu amado. E para o mundo, não importa. Você pode, e eu estou falando de testemunhos, hein? E aí lutou, conseguiu, ele conseguiu, sabe, aqui em São Paulo, tipo, quase a presidência de uma multinacional, casamento, 2 filhos, mas nunca, ele disse assim, nossa, eu nunca sou reconhecido. Aquilo, ele conseguiu, lutou, fez, ok, glória a Deus. Bem casado, com os filhos, ele disse, eu nunca consigo atingir o reconhecimento. Foi isso que Deus disse para ele, amado, aqui
você nunca vai ser reconhecido. Só quem nos reconhece é Cristo. E ele já te reconheceu, amado. Ele já te reconheceu, amado. Teu nome está no livro da vida. Ele já preparou morada. E lá é, meu amado. Os olhos de vocês não viram, os ouvidos não ouviram o que Deus tem preparado para vocês em casa. Amém? Conseguiram? Alegrou o coração? Então dei glórias e voltemos a cultivar a eternidade, porque tudo que o homem faz na terra, boa. Já já, meus amados. Já já. Só peregrinando, mas olha isso. Não somos só nós. Todo mundo aqui só está peregrinando. É que uns vão ter o destino, né? Não tem casa preparada para esse. Tem ali. Fogo. Se apague, verme que corre. Arta. Diz a palavra. Inferno. Hell. Existe, meus amados. Não importa. Uma vez eu vi uma palavra tão dura que Deus me traz à memória. Uma irmãzinha disse assim. Como é que ela falou, Senhor? Ela disse assim: eu tenho maior medo de ir para o inferno, então eu faço tudo. Contar a palavra que acabamos de ler, né? Faço tudo. Aí a irmã cultivando a eternidade dela. Faço tudo para não ir para lá. O irmão deu uma palavra tão dura que não é por aí. Ele disse assim: não, mas está errado. Pode ir para o céu porque tu não quer ir para o inferno. Então, está a dizer igual Jesus para Pedro: cala a boca, Satanás. Não tem, observe isso, não tem, amado, um motivo errado para você ir para o céu e para você não querer ir para o inferno. Porque a palavra de Deus diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, amado, se tu estás focando na tua mansão celestial, tu vai estar sempre nu. Ou seja, aqui na terra, a gente nunca vai, por mais que tu conquiste, tu nunca vai conquistar nada. Porque isso aqui é o mundo. Certo? Se tu estás focando nisso porque tu não quer descer ao Hades, territórios infernais, o Espírito Santo está contigo. Não tem um motivo errado, entendeu? Para tu. Até errado, tu não pode querer para o céu. Cara de Satanás. Alegre-se, meus amados. Alegre, amados, porque tem sim uma mansão celestial. E se Deus falou, é fiel para cumprir. Deus de Deus, com a cabeça. Você nessa terra já conquistou como diria, se você nessa terra está vestido, vamos usar a palavra em cima. Você nessa terra está vestido, ou seja, você tem uma mãe que te reconhece, um amigo, uma esposa, um filho que diz: nossa, eu amo tanto meu pai. Dê glória a Deus, meus amados. É Deus mostrando para ele, para essa pessoa em questão que, maravilha, está mostrando: olha, isso aqui é meu filho, é minha filha amada. Entendeu? Então dê glória a Deus. Amém? Voltemos a jogar nossas expectativas aonde? O alvo é Cristo. Alegrai-vos, meus amados. A chave da casa que vocês têm, né? E é a salvação de Cristo, que para entrar no céu, meu amado, ele é o caminho, ele é a chave, ele é a porta, ele é o próprio céu, maravilha de Deus. E você já conquistou, meu amado. Não tem fortuna de sheik trilionário, tem um sheik de petróleo que é o mais rico do mundo, de Elon Musk, não tem fortuna, não tem trono como o rei Charles, não tem nada que pague. Não tem nada, não tem como comprar. Comprada com sangue de. Não, meus amados. Fiquemos um pouco. Esquecemos um pouco as nossas lugares, nossos pistas. Continue. A gente sempre ora por vocês, ajuda vocês, mas foquemos um pouco. Tá? E mais. Já já, meu amado. Descansa, porque Deus falou. Está falado. Olha aqui. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se dissolver, né? Capítulo 5, verso 1, nós temos o edifício. Deus já te prometeu, meu amado. Está contigo. Mas que tudo dê errado. Aguardar. Glorifica o nome do Senhor. Amém, filho de Deus. Amém. Alegremos, né? Porque só tem um Deus. Um Deus que é Jesus. Amém? Louvado seja Deus, meus amados. Vamos ver se tem alguém precisando de oração. Ok? Como é que está a transmissão? Glória a Deus. Louvado seja Deus, amado. Louvado seja Deus.
Agradecido seja o nome do Senhor. Amados, alguém precisa de oração, a gente para na hora. Deixa eu lhe fazer uma pergunta antes de orarmos, porque a palavra é isso, né, amado? É vida. Seja agora ou depois, hoje à tarde. Como eu digo, salário, eu me sinto, não sou eu a recompensa, mas sou falho. Mas eu me sinto sendo recompensado por Deus quando a gente faz essa pergunta. Hoje, dois irmãos, né? Um irmão, o irmão está quase, dá para dar o testemunho para Jesus. Uma irmã se acertou com Jesus, então, desculpa, falho, feito só Jesus, mas é como se eu estivesse sendo recompensado por Deus. Amados, e estás abrindo mão da chave que é teu. Deus já te deu uma morada. Deus já te deu a eternidade. Não abre mão disso, meu amado. Volta para casa. Olha o filho pródigo. Lembre-se, na casa do meu pai. Lembra? Ele disse assim, ele está lá, moído, envergonhado. Eu costumo dizer que só deveria estar só vermes, né? Lembre-se. Ele lembra-se, lembre. A palavra de Deus diz isso. Lembre-se. Lembrei-me na casa do meu pai tem. Isso que Jesus. Não espera o dia de amanhã, porque ninguém tem amanhã. Não espera ficar forte, não espera ficar saudável. Não tem que me livrar disso. Volta para Jesus. Volta, porque na casa dele está a tua herança. É a eternidade. Não abra mão disso, meus amados. Não abra mão disso. Eu digo, lute pelas suas coisas, mas pela salvação, ó. Trava ela. Né? Simbolicamente falando, trava ela na tua mão e luta, briga. Está na palavra. Né? Ele que está de pé, vigir para não cair, por exemplo. Está na palavra, o texto diz assim, então segura a tua salvação, amado. Volta. Voltar para Jesus. Escreva aí na live, você no Face que está quase, como diz Pedro, né? O rei que estava julgando Paulo, Pedro não, o rei que estava julgando Paulo, eu mesmo estou quase me convertendo. Volta, meu amado. Mesmo depois no reprise, escreva aí. Entre em contato, você já faz uma oração por você. Volta. E a alegria que esse irmão sentiu hoje foi linda de ver. Foi no momento, funcionou ele a oração, ele mesmo fez a oração lá, assim. E ele agradeceu tanto porque saiu realmente renovado. Volta. Volta. E tu está sentindo volta. E amanhã, meu, amanhã pode ser tarde. Hein? Você, meu amado, vou dizer assim, tá ouvindo, tá vindo na live dos crentes, tá vindo isso aqui, ó. Você tá vindo na live dos crentes. Tá escutando música gospel. Já tá com um olhar diferente pros servos. Jesus, meu amado, batendo na porta do teu coração. Por que não abrir logo? Abre logo. Arrega igual Davi. Davi era conforme o coração de Deus, porque ele sabia reconhecer o seu erro. Ele sabia, eu digo assim, ó, a incrível arte de arregar. Ele sabia dizer, opa, errei, falhei com o meu Senhor, então te entrega logo. Entrega, depois aí. Eu creio que hoje, à noite, só temos irmãos, né? Mas se você ver essa live depois, acredite, meu amado, melhor escolha tu não vai fazer, porque olha, morada celestial, meu amado, garantida por Deus, garantida por Ele. Não, pensa nisso. Deus está falando do teu coração, já abre logo a porta e diz, amado, Salvador. Hein? Deus de Deus vivo. Vamos checar como vocês estão aí? Louvado seja Deus. Estamos bem no Face? Todo mundo falando português hoje? Umas lives de umas pessoas falando espanhol. Estamos bem? No ao vivo? Graças a Deus. O que mais, Senhor, temos para hoje? Vamos já fechar com a oração, né? Essa oração para Deus ir na frente. Sabe, como diz a música, tem uma musiquinha de um louvor brasileiro, né? Que diz, abrindo as muralhas. Ou não, derrubando as muralhas, abrindo uma coisa assim. Hoje eu estava ouvindo um louvor tão bonito. Tão bonito. Joga em Lion, em inglês. A letra é tão forte que uma coisa linda que diz assim, espalhe o evangelho. Prepare um caminho para o leão passar. Aí o refrão diz assim, olha que coisa bonita. O vales se eleve e as montanhas abaixo para um caminho. Para um caminho andando na
para o caminho, digo demais, povo, e demais, mais, sabe? Tem glória a Deus, somos peregrinos, como diz a palavra. Aqui de passagem, a vida é só uma tribulação. O melhor, a grande bênção, o grande tesouro nós já conquistamos. Essa morada celestial, tem glória a Deus, meu irmão. Porque Deus te garante, olha a palavra, que mesmo que tudo que der errado, Deus já te garantiu. E aí você entende a glória, segundo a casa, é maior que a primeira. Ou seja, por mais que você possa ter suas conquistas e que Deus as abençoe, lá, meu amado, louvado seja Deus, agradecido seja Deus. Todo mundo bem? Graças a Deus. Louvado seja Deus, Senhor. Vamos fazer uma oração. Simples e direta oração. O que vamos fazer então? Toda segunda-feira, a palavra dessa forte demais. Tantos pedidos, Senhor. Batalha espiritual hoje, tanta gente passando por dificuldade, meu. Então vamos abençoar a semana de vocês, certo? Pensando com Deus aqui, vamos abençoar a semana de vocês? Sabe, como diz, para muralhas caírem, o fogo de Deus se manifestar. Então você agora, ou você que vai ver a reprise aí em tempo, a semana vai de, oficialmente é de segunda a domingo, né? Segunda a sábado. Mas vamos supor que essa... Não, de domingo a sábado. Isso que é verdade, né? O primeiro dia é domingo. Segundo dia é segunda. Mas vamos supor que começamos hoje. Então, meu amado, o que você vai fazer? Vai fechar os olhos agora. Pegar essa sua mãozinha abençoada, que Jesus, porque se tu tem o Espírito Santo, a sua mão é abençoada. Falta só você exercer um pouco mais sua fé. Quem sabe não tem um grande libertador? Quem sabe não tem uma irmãzinha cheia de dons de cura? Creio. Vocês são herdeiros de um reino, meu amado. Então, você vai fechar os olhos agora. Eu vou lançar uma palavra de poder sobre a palavra de poder que foi lançada aqui. E as escrituras, as sagradas, né? Feche os olhos agora, meu amado, e aponte em direção, simbolicamente, para onde seja a sua semana. Né? Aponte aí para a sua semana. Tem ainda terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã de produtividade para alguns. Tem gente que trabalha sábado o dia todo, correto? Mas oremos, meu amado. Vamos fazer a nossa parte. Fazer o fogo de Deus à terra. Feche os olhos, meus amados. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Está escrito que é pelo sangue de Cristo, pelo testemunho deixado pelo nosso Salvador Jesus, que nós temos vitórias. E em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os céus se abram agora sobre a nossa semana. Os que estão aqui, o no Face, e os que vão ver a reprise. Que os céus se abram agora e que o Senhor desça dos céus. Seus cavalos, suas carruagens de batalha, os seus anjos poderosos, magníficos, maravilhosos anjos. O Senhor, nosso Deus, é conhecido como Senhor dos Exércitos. Sim, meu Deus. Começa a descer, Senhor, a terra agora, em prol de nossas vidas, os teus exércitos celestiais. E em nome de Jesus Cristo, que todo abismo esteja aberto ou que ia se abrir essa semana, Senhor Deus. Fecha. Nas tuas mãos, Jesus, está a chave. A chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. E eu te peço, Senhor, vai fechando os abismos. Fecha os abismos do desemprego, os abismos das doenças, das drogas, dos vícios. Fecha os abismos nesta semana, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor, espalha os teus anjos na nossa vida. Ainda hoje, ainda temos um pouquinho de dia. Espalha os teus anjos na terça, meu Deus. Na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, de todos aqueles que estão fazendo esta oração agora, ou que vão receber depois esta bênção. Espalha os teus anjos, meu Deus, e que se cumpra a palavra, que eles vão na terça, ó, tirando as pedras, Senhor, do caminho. Na quarta, na quinta, tira todas as pedras do caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Salvador de todos nós, Rei dos Reis, eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo, porque quem é como Deus? Tu vais sair das nossas vidas.
Das famílias deles, tu vai tirando a pata. Do trabalho deles, tu vai tirando a pata. Dos dias dele, das noites. Quanto crente perturbado, eu sei que é tu, demônio, que tem perturbado nos sonhos, terrores noturnos, está muito claro no Salmo 91, te retira. No nome de Jesus, eu digo ao inferno esta semana, recua! Recua! Porque o exército de Deus, o próprio Deus, que é o Senhor Jesus e seus anjos, estão avançando. Eles vão continuar avançando e tu vais continuar recuando. Te recolhe, Satanás. Sai desse filho. Sai dessa filha. Sai desse casamento em nome de Jesus. Retira-te desta aliança. Retira-te deste ministério no nome de Jesus. O que antes estava morto, que agora receba vida de Deus. O que antes estava frio, agora, nessa semana, seja aquecido. Que vocês sejam livres e libertos de todos os espíritos que proclamam sangue, balas perdidas, assassinatos, brigas em nome de Jesus. E vocês tenham uma semana ricamente abençoada, protegida e guardada, e que no final da semana vocês possam olhar para o céu e dizer: é aqui o Senhor me ajudou, pois verdadeiramente Cristo anda com os seus. Sejam vocês libertos. E sobre esta bênção, eu chamo os céus e a terra por testemunha. Amém, povo de Deus. Meu Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, meus amados. Temos com as armas que Cristo nos deu, meus amados. Voltemos a lutar. E lutar com fé, lutar com oração, com palavra. Eu vi uma coisa linda. Céus abertos. E o inferno recuando. Como uma sombra, como um mar, como um paredão, ele recuava, enquanto os exércitos de Deus iam se espalhando assim nas nossas vidas. Glórias a Deus, meus amados. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus por todo o livramento, por toda a pedra que ele tirou. Eu creio que ele já tirou dos nossos caminhos essa semana. Amém? Amém, filho de Deus. Louvado seja Deus. Quem mais? Alguém precisando de oração? Checar. Todo mundo bem no Face? No YouTube? Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados, que noite maravilhosa, que dia rico da presença de Deus, não? Temos glórias, meus amigos. Sempre segunda-feira. Estamos trazendo aí uma palavra de salvação para você se lembrar, meu amor. Você tem que voltar a se lembrar que você é. Basta isso e olha, a tristeza do coração quando tu te lembra de o Espírito Santo, a tristeza, ó, já vai. Segunda, quarta e sexta, 17 horas no TikTok, vem se juntar a nós. 21 no YouTube, e nossos irmãos aqui não foi, junte-se a nós. Quarta-feira, com o propósito, estamos só buscando o Espírito Santo. Só. Nada, meu amor. Só, ó, buscando o Senhor, quanto podemos encontrar. Está atrás daquele dom, está atrás de vida. E é tão rico isso, meus amados, que eu já vi isso algumas vezes, mas na live da semana passada teve um irmão que estava buscar o Espírito Santo só buscando, de repente continuamos a live e as pessoas iam aparecendo, os doentes sendo curados, e daí ele disse assim: meu irmão, acho que eu fui liberto da hérnia. Eu disse assim para ele: como pode ter sido liberto? Como pode diagnosticar isso? Ele tinha que ter um laudo médico, correto? Aí ele disse assim: porque a dor sumiu e eu estou apertando, procurando e não estou achando. Só buscando o Espírito Santo. Como que isso acontece, meu amor? Por quê? É o Espírito Santo que perdoa o pecado. Não é verdade? É onde Deus está, o Espírito de Deus está, tem liberdade. Você vai ver que você vem dessa live e começa a perceber: nossa, está ficando uma paz aqui em casa. É porque o Espírito de Deus está aqui. Vem buscar o Espírito de Deus de novo. Busquemos o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas será acrescentado. Que sabedoria, não? Sexta-feira, campanha de libertação. Estamos aí com ricos testemunhos, graças a Deus. O que vem de Deus traz paz, mas o que vem de Deus vinga. Traga um papel. Sabe essa causa mais difícil? Essa causa que demora, uma conversão, uma restauração, que precisa, tipo, não só da sua habilidade, mas precisa de um milagre. Sexta-feira. Campanha de libertação aqui. 9 da noite no YouTube e no Face. 7 horas. E mais, Senhor? Estou esquecendo de alguma coisa?
Acho que não, né? E abençoado. Gente, nós somos abençoados só por sermos crentes. Gente, saia da caverna. Volte a professar o nome de Jesus. Sabe? Sabe o que é isso? Ó? Não com orgulho, mas tenha contentamento no coração. Você não é pouca coisa, não, meu amado. Você é filho de um Deus. Mas pode dizer, cada um fez a escolha do Deus que quer. A nossa, Deus vivo, poderoso, amoroso, grandioso, e anda conosco, não? Glória a Deus. Louvado seja Deus. E mais, meu Deus, esqueci de alguma coisa? Não, né? Louvado seja Deus. Meus amados, vocês, não vou dizer abençoar a semana de vocês, porque eu creio que já. E quando? Agora não, né? A gente precisa ver a semana. Mas se Deus for contigo essa semana, quando o testemunho vir, se lembrar de nós, e certamente vai lembrar, porque o Espírito Santo é nossa memória, volta e testifica, coloca aí na live abaixo. Olha, depois da oração, porque uma brasa ajuda a manter outra brasa acesa no braseiro, e nossos irmãos às vezes estão precisando ouvir um testemunho vivo. Como da irmãzinha que pediu para orar, olha como é que funciona o testemunho vivo. Para o ventre dela, né? Que ela pudesse gerir o sonho dela. E eu orei. Lógico, não tem como ver na hora, né? Ninguém engravida assim, sabe do que eu estou falando. Mas orei e me veio de dar um testemunho ou outro. Aí teve uma outra irmã ouvindo e disse assim, ela disse, poxa, a minha esperança é de ser... Olha, ela estava só ali, ouvindo as maravilhas de Deus. Ela disse uma coisa tão linda. Ela disse, poxa, que eu dei um testemunho forte de uma irmã que não tinha útero. E olha, o não útero está vivo. É uma mulher hoje, eu acho que de 19, 20 anos, para você ter uma ideia. Né? Esse testemunho, e você vê como o testemunho é importante, né? Tá na palavra. Aí ela disse, encheu meu coração de novo nesse testemunho em nome do Senhor Jesus. Espalhe, espalhe boas novas. Glória a Deus. Então me despeço, meus amados. Abençoando a noite de vocês. Uma noite cheia da sua presença, dos seus anjos. Que vocês possam ter uma noite de paz. Seja uma noite que regenere as suas forças, os seus ânimos para amanhã você começar, sabe, já animado, cheio de fé. Amém? Glória a Deus, amados. Deixa eu só ver como estão irmãos no Face. Amém, filhos de Deus? Ninguém precisando de oração, ninguém passando mal, não, né? Temos ir. Que glória. Amados, que posso eu mais dizer, senão, meu amor? Incrível.